GDF cria grupo para investigar conta de água milionária do estádio Mané Garrincha. O consumo em apenas um mês foi de 94 milhões de litros. Emissão de passaportes deve ser retomada ainda esta semana. O presidente Temer sancionou hoje o projeto que libera crédito extra à Polícia Federal. 5 pessoas são presas na rodoviária por venda ilegal de cartões de transporte público. A denúncia foi exibida com exclusividade aqui pela Band. Veja também, Operação Rainha de Copas coloca golpista atrás das grades. A mulher é acusada de praticar pelo menos 18 crimes aqui na capital. Notícias da quarta-feira, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A CAESB não identificou problema no hidrômetro do estádio Mané Garrincha e agora o GDF criou uma comissão especial para investigar o gasto de R$ 2.200.000 na fatura de junho. Como nós mostramos ontem aqui no Band Cidade, a conta subiu quase 6.000% em apenas um mês. Lembrando que a gente está no racionamento, né? E quem tem outras informações ao vivo é a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite para você. O governo tem alguma hipótese do que pode estar acontecendo? Boa noite, Carol. Ainda não. Tanto a Terracap quanto a CAESB ainda não sabe se esse é um problema dentro do estádio ou então no hidrômetro. E olha só para a gente ter uma noção, se em julho teve um gasto de R$ 37 mil, que é o considerado normal, a normalidade dentro do estádio Mané Garrincha. Já, só para a gente ter uma noção de quanto isso tudo abasteceria, né? Quanto a partir de agora foi dispensado, abasteceria a Candangolândia e ainda sobrava. E foi então que o governo resolveu criar esse grupo de trabalho para analisar, né, o que está acontecendo dentro do estádio Mané Garrincha. Vamos ouvir o secretário Sérgio Sampaio. Nós vamos, portanto, constituir esse grupo. Os técnicos designados pelos presidentes das empresas vão ter que sentar, vão ter que ir em loco, pesquisar e descobrir o que de fato aconteceu. Nós queremos, em uma semana, uma resposta cabal em relação a esse problema ocorrido lá no estádio Mané Garrincha. Pois é, Carol, então a gente vai aguardar para saber o que está acontecendo. Vamos ouvir agora o Cláudio Humberto. Olha, essa história bizarra do aumento de quase 6.000% na conta de água do estádio Mané Garrincha de um mês para o outro apenas evidencia a anarquia gerencial da CAESB, uma empresa pública de água e saneamento que um dia já foi referência de eficiência em todo o país. É claro que a CAESB já garantiu que o hidrômetro do estádio se encontra em perfeito funcionamento. Deve ser mais uma mentira. Na falta de competência para administrar os recursos hídricos, a CAESB recorre agora a truques como cobranças abusivas. Afinal, é preciso dinheiro, muito dinheiro, para sustentar tantos marajás em sua folha de pagamento. Conhecemos todos os truques da CAESB, ou pelo menos vários deles. Um deles vitimou grande parte da população, foi com a criação da criminosa tarifa de contingência de 40% sobre a conta mensal. Faturaram milhões de reais e nem sequer cogitam em devolver o que nos foi tungado. E o racionamento de água continua no DF. Amanhã o rodízio atinge Taguatinga Norte, incluindo as quadras pares da QNL, setor de indústria e abastecimento, setor de oficinas sul, setor policial e também o Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E como já previam alguns especialistas e até consumidores, a nova regra que autoriza a cobrança para o despacho de bagagens, aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que entrou em vigor em abril, não diminuiu o valor das passagens. Pelo contrário, viu, a Agência Brasileira de Agentes de Viagem, a ABAV, calcula que nos últimos 3 meses o aumento das tarifas beira os 10%. E a estimativa é que essa alta pode chegar a 14% nos próximos meses.
Para alguns, viajar é quase sinônimo de levar o guarda-roupa na mala. Já outros conseguem reduzir tudo em uma mochila. Desde abril, as novas regras que autorizam preços diferenciados para passageiros que despacham ou não as bagagens entraram em vigor. As medidas geraram polêmica e foram parar na justiça. A expectativa da própria ANAC era de que as mudanças deixassem as passagens mais baratas, mas no aeroporto o pessoal não sentiu tanta diferença assim. Em relação ao preço da passagem, não. Eu acho que está a mesma coisa, não senti diferença não. Esses aí ainda deram sorte, porque de acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a tarifa aérea foi aumentar. Nos últimos 3 meses, os preços das passagens subiram 10%. E se a gente comparar o que era cobrado no primeiro semestre de 2016 com o mesmo período deste ano, ficou até R$ 50 mais caro viajar de avião. O presidente da associação responsável por essa análise acredita que o aumento está ligado ao fato de ter mais gente viajando e, ao mesmo tempo, menos oferta de voo. Agora tem aumentado os valores, por quê? Porque os voos vão lotando, o aproveitamento da companhia aérea vai melhorando e com isso as tarifas sobem. Nesses últimos 3 meses nós tivemos uma tarifa média entre a mais barata e a mais cara, um acréscimo mais ou menos de 10%. Agora, se quer tentar fugir dos preços altos, os agentes de turismo podem ajudar. Nossa agente de viagem tem essa flexibilidade no sistema de oferecer os horários alternativos para o cliente. Então, horários de menor pico tem uma tarifa reduzida. Mas se você esperava encontrar preços melhores depois das novas normas e se sente enganado, esse advogado recomenda brigar junto aos órgãos de defesa do consumidor. Vai fazer uma reclamação no Procon, para dizer que esse serviço realmente não teve alteração mesmo do valor da passagem aérea, mesmo com a retirada da bagagem despachada. O segundo mecanismo seria buscar o Congresso Nacional, vez que eles estão editando uma lei agora para poder impedir a cobrança dessa bagagem. A falta de médicos, leitos, remédios e até água quente nas unidades de atendimento da rede pública de saúde, infelizmente, já não é novidade para ninguém, né? E essa situação precária foi documentada em uma carta aberta do Conselho Federal de Medicina. O relatório é uma resposta a uma polêmica criada pelo ministro da Saúde na semana passada. Em um evento no Palácio do Planalto, Ricardo Barros disse que os médicos fingem trabalhar. O relatório do Conselho Federal de Medicina aponta muitos problemas na rede pública de saúde do país, entre eles a falta de leitos, de remédios e infraestrutura, mas outras questões também foram lembradas. Medicamentos básicos, insumos que são os mais necessários e básicos também, em falta no país inteiro. A divulgação do documento foi feita 6 dias depois da polêmica declaração do ministro da Saúde, Ricardo Barros, de que os médicos fingem que trabalham. Em sua defesa, o ministro alega que a frase foi usada fora de contexto. Eu usei uma figura de linguagem de que o Estado tem que pagar salários dignos para exigir a presença do médico no período em que o seu concurso está estabelecido. O ministro se reuniu com os conselheiros e aproveitou a ocasião para apresentar alguns dados. Nós temos a apresentação de números, não é? De dados relativos aos processos econômicos, aos reinvestimentos, mas isso é absolutamente inconsistente com a realidade dos fatos e com a premência que se requer para a solução dessa situação. Por sua vez, o ministro disse que as reclamações serão analisadas, mas que não haverá novos investimentos, já que o problema está na gestão dos recursos e não no valor. Nós estamos fazendo o melhor possível com os recursos que temos, mas temos que reconhecer, falta gestão na saúde, há recursos mal aplicados e nós vamos corrigir isso com a informatização. Agora o assunto é a falta de estacionamento público no setor hospitalar norte. Conseguir parar o carro no local é como tirar a sorte grande. A falta de vagas é um problema antigo e o preço dos estacionamentos particulares pesa no bolso. Resultado, os motoristas acabam parando em locais proibidos e ficam sujeitos a multas.
Aqui no setor hospitalar norte, o que falta mesmo é vaga para todos esses carros. O jeito é rodar para tentar conseguir alguma vaga. Na pressa, muitos acabam desrespeitando as leis de trânsito e param em locais proibidos. Aqui é tão difícil de vaga que o jeito foi parar aqui, mesmo com a placa? Sério mesmo. O jeito é entrar na poeira, caçar às vezes tem que subir em calçado, o sujeito leva a multa. Muito complicado. Quem prefere não correr o risco de receber uma multa pode optar pelos estacionamentos pagos. Mas é bom preparar o bolso, já que tem lugar que cobra R$ 5,00 pela hora. Quem não tem esse dinheiro, tenta improvisar. É horrível, né? Não tem lugar onde parar, o estacionamento tá caro, aí tem que parar na terra. A situação não é ruim apenas para os motoristas. Os pedestres que passam pelo setor hospitalar norte precisam de paciência para andar pelas calçadas do local. Ou pelo menos o que resta delas. Em muitos lugares tem muitos buracos e o jeito é andar na terra. É complicado, né? Principalmente pra gente que vem com criança e as pessoas por aqui, tem muita gente que precisa de cadeira de roda, essas coisas, e tá nessa condição. Difícil, né? Porque a gente arca, né, com as coisas da gente, paga tudo direitinho e as condições são assim, né? Por meio de nota, a administração do Plano Piloto informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação dos estacionamentos e avaliar a possibilidade de melhorias na região. Também foi informado que há um processo licitatório em andamento para a construção de calçadas em todo o Distrito Federal, mas ele foi suspenso pelo Tribunal de Contas do DF. O Tribunal de Contas do DF informou que encontrou diversas falhas relacionadas à planilha orçamentária no processo de licitação para a manutenção das calçadas do setor hospitalar norte. A Novacap chegou a enviar uma nova documentação ao tribunal, mas a corte entendeu que não foram feitas correções suficientes no edital. Por isso, a licitação continua suspensa. Agora, a novela dos passaportes finalmente parece que vai chegar ao fim. O presidente Michel Temer sancionou hoje o projeto de lei que libera 102 milhões de reais para que a Polícia Federal volte a imprimir o documento. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Juliana, boa noite para você. Então, essa sanção já foi publicada no Diário Oficial da União? Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. Ainda não. De acordo com informações da Casa Civil, essa sanção vai ser publicada no Diário Oficial da União amanhã. E aí, é todo aquele caminho burocrático que eu mencionei ontem, né? Só depois da publicação no Diário Oficial é que o Ministério do Planejamento vai autorizar o repasse desse recurso, né, dos 102 milhões de reais para o Ministério da Justiça, que é o responsável pela Polícia Federal, e aí sim o Ministério da Justiça manda esse dinheiro para que a Polícia Federal volte a emitir os passaportes. Lembrando que o projeto de lei que autorizou a abertura desse crédito suplementar para a Polícia Federal foi aprovado na semana passada, na quinta-feira passada, pelo Congresso Nacional. Só que só ontem, terça-feira, foi que o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, assinou esse projeto e enviou esse projeto para o Palácio do Planalto. Isso porque Eunício viajou no fim da semana passada e só retornou ontem, quando ele assinou esse projeto. O serviço de emissão de passaportes foi suspenso no dia 27 de junho, às vésperas das férias escolares, né? Porque a Polícia Federal alegou que atingiu o limite de gastos previsto na lei orçamentária. Milhares de pessoas foram prejudicadas, inclusive a estimativa da própria Polícia Federal é que tenham sido acumulados 150 mil passaportes que não foram emitidos. Então eles vão ter muito serviço também quando tudo se normalizar. De acordo com informações da Polícia Federal, a gente conversou hoje com a assessoria, esse serviço deve ser normalizado até sexta-feira. A instituição tem que esperar todo esse processo de liberação do dinheiro, mas a previsão é que até sexta-feira tudo esteja normalizado e a gente vai ficar torcendo e acompanhando, né, Carol? É isso aí. Obrigada, Ju. Boa noite para você. A Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu 2 adolescentes responsáveis por roubos a residências em Sobradinho. Depois de uma denúncia anônima, o grupo foi encontrado no Clube da Criança, no Gama. Lá, a polícia localizou os objetos roubados na segunda-feira passada, em uma chácara na DF 330. Os suspeitos foram localizados nesta terça-feira por volta das 4 horas da tarde. Com eles, a polícia encontrou uma arma, produtos eletrônicos, mochilas, tênis e outros objetos que pertencem ao dono de uma chácara roubada no início da semana. Em Planaltina, a PM encontrou um carro que também havia sido roubado pelo grupo. Todos já tinham passagem pela polícia.
Operação Rainha de Copas. A polícia prendeu nesta terça-feira, na Asa Sul, uma jovem acusada de cometer pelo menos 18 crimes de estelionato. Larissa Borges da Silva, de 29 anos, usava a beleza e a simpatia para enganar as pessoas. Ela aplicou os golpes em oficinas mecânicas, clínicas médicas, salões de beleza, taxistas e entregadores. As investigações revelaram que, para usar os serviços, ela simulava pagamentos por meio de transferência eletrônica e mostrava um comprovante falso. A jovem é de Goiânia e estava há 8 meses aqui no DF. Além da Asa Sul, Larissa cometia crimes em Ceilândia e no Lago Norte. Ela foi autuada por estelionato, dano ao patrimônio e furto mediante fraude. E a Polícia Civil fechou o cerco contra a venda ilegal de cartões de transporte público depois que o Banco de Cidade denunciou com exclusividade o comércio clandestino na rodoviária do Plano Piloto. Uma nova operação foi realizada nesta quarta-feira. Desta vez, 3 pessoas foram presas e 2 menores apreendidos. Daqui a pouquinho, a gente volta com todos os detalhes dessa reportagem exclusiva aí que a gente mostrou esse crime, né? Esse delito aí com exclusividade na semana passada. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você. Não saia daí, até já.